Olá, boa noite. Está no ar mais um programa Direito.com. A gente já se conhece, meu nome é Luiz Henrique Watanabe, ou só Watanabe, e nós estaremos juntos hoje com a doutora Adriana Bramante e você, telenauta, juntos entrevistando o Dr. Regis Milani. Ele que é cirurgião plástico, médico, especialista, está hoje aqui com a gente e vai esclarecer todas as dúvidas. Hoje eu quero cumprir a minha promessa de não fazer perguntas, só retransmitir as perguntas que as pessoas enviaram para nós e vão enviar agora ao vivo. Dr. Regis, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Luiz. Boa noite, teleinternautas. É um prazer estar aqui com você, ajudando a esclarecer as dúvidas que vocês tenham nesse tema tão interessante que é a cirurgia plástica. Legal. Dr. Regis, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua formação, né? Eu sei que o senhor é especialista em cirurgia plástica. Aonde que foi a sua formação? O senhor também é mestre, né? A formação de um cirurgião plástico ela é muito longa e muito difícil. Eu comecei fazendo medicina na Santa Casa de São Paulo e, a seguir, você tem que fazer 2 anos em cirurgia geral. Também fiz essa residência na Santa Casa de São Paulo. A seguir, 3 anos em cirurgia plástica, propriamente dita. Aí eu fui para a Universidade Federal de São Paulo fazer essa especialização. E aí, a seguir, você tem que prestar a prova para ser especialista perante a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mestrado e assim por diante. Legal. O Dr. Ray, famoso Dr. Ray, né? Ray, que a gente vê, tem até o programa de TV lá. Ele não tem esse título aqui no Brasil, tem? Ele pode exercer a medicina no Brasil? Apesar desse médico aparentemente ter esse título nos Estados Unidos, ele não possui essa titulação aqui no Brasil e ele não pode exercer a cirurgia plástica aqui. Joia, legal. É interessante que hoje a gente anunciou no Facebook o programa, a presença do Dr. Regis hoje, e bombou. Muita gente já me mandou perguntas, muita gente está querendo esclarecer, então já vou começar com as perguntas, tudo bem? A primeira delas, olha, muita gente, fiquem tranquilas, viu meninas? Muitas das pessoas pediram para que eu não revelasse o nome e nós não vamos fazer isso. Mas eu quero começar com uma pergunta aqui, ó. Essa é uma dúvida minha, tá? Quais as cirurgias plásticas mais frequentes realizadas aqui no Brasil? As cirurgias plásticas estéticas mais frequentemente realizadas no Brasil são a lipoaspiração, o implante de próteses mamárias e a cirurgia de redução das mamas. Sim. É muito procurada por mulheres de todas as idades, como é que é? Cada cirurgia tem a sua faixa etária de interesse, né? Então, as próteses mamárias é mais comum nas jovens e mulheres de meia idade, a redução das mamas de mulheres de meia idade em diante e a lipoaspiração em todas as faixas etárias. Sim. E eu tenho visto, algum tempo atrás, algumas reportagens sobre cirurgia plástica, dizendo que no Brasil é um país que está bastante avançado em termos de técnica, em termos de tecnologia, em termos de qualidade da cirurgia plástica. Qual é a sua avaliação em relação à cirurgia plástica aplicada no Brasil, em relação a outros países? Sem dúvida, Luiz. A cirurgia plástica brasileira sempre foi muito avançada e de vanguarda quando comparada com a cirurgia plástica de qualquer parte do mundo. A gente, quando vai para o exterior, ou alguns colegas nossos que vão estudar, se aperfeiçoar no exterior, voltam para cá reafirmando esse conceito de que aqui realmente é o berço da cirurgia plástica, desde a época do Pitangui. A gente é um berço da cirurgia plástica, não devendo nada para nenhum lugar do mundo. É referência, então. O Brasil se tornou referência em cirurgia plástica, podemos dizer isso? Sempre foi e está cada vez mais sendo referência. Ah, não se tornou, sempre foi e não deixou de ser. Exatamente, está cada vez mais forte, tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista de volume de cirurgias plásticas. O Brasil só perdia em volume de cirurgias plásticas para os Estados Unidos, que é um país rico, onde as pessoas têm mais condição de fazer as cirurgias, pela questão financeira. O ano passado, 2013, nós passamos os Estados Unidos em volumes de cirurgias plásticas por ano. Entre elas, você pode destacar prótese mamária, lipoaspiração. Aí toda a variedade de cirurgias plásticas, inclusive as cirurgias plásticas reparadoras. Mas era dessa que eu queria falar, dessa reparadora, né? Aquela que não é
por uma razão de melhorar esteticamente, mas sim de corrigir. Quais são as... É que, na verdade, Luiz, a cirurgia plástica ela se divide inicialmente em dois grandes braços. A cirurgia plástica estética, que é essa que a mídia dá maior cobertura, desperta maior interesse das pessoas, mas também a cirurgia plástica reparadora, que tem uma importância talvez até maior do que a cirurgia plástica estética, que é pouco comentada, pouco discutida nos meios de comunicação. Mas a cirurgia plástica reparadora ela envolve tratamento de queimados, tratamento de câncer de pele, tratamento de malformações congênitas, acidentes. E o lábio, como é que chama? Lábio liporino, é assim que fala? Esse é um termo popular, mas é uma malformação congênita que acontece no lábio de alguns recém-nascidos. Graças a Deus ela é bastante rara, mas a gente chama de fissura labial. Muitas vezes... Fissura labial, é verdade. Legal. A pessoa que está interessada em fazer uma cirurgia plástica, está em dúvida, está preocupada, qual é o momento certo para ela procurar um cirurgião plástico? Olha, não existe um momento ideal. O momento mais adequado é quando aquilo passa a incomodar a pessoa demais e ela decide que ela deve fazer uma cirurgia para tratar essa insatisfação dela. Legal. E que a gente vê na mídia, por exemplo, muitos problemas relacionados a isso. Desculpe o termo chulo que eu vou utilizar, mas tem muito picareta na praça, ou não tem mais tanto assim? Não. Como é uma área que a mídia dá uma cobertura muito grande, envolve dinheiro, custos, cirurgias particulares, essa área acaba atraindo muitas pessoas desonestas. Só para se ter uma ideia, atualmente, de todos os problemas, de todos os processos que se entram contra cirurgias plásticas na Justiça e no Conselho Regional de Medicina, 97% dessas cirurgias foram feitas por não cirurgiões plásticos. Aí você tem todo tipo de profissional e todo tipo de especialista médico que não o cirurgião plástico. Só 3% das reclamações são oriundas de cirurgias feitas por cirurgiões plásticos de verdade. Não, peraí, eu quero entender o que eu escutei agora. 97% das reclamações, dos processos judiciais, envolvem pessoas que não são especialistas em cirurgia plástica. É isso que o senhor falou? Exatamente, isso é estatístico, um estudo feito pelo CRM, publicado há uns 2 anos atrás, e tem todo tipo de profissional se aventurando nessa área, né? A gente chegou a ver até psiquiatra fazendo cirurgia plástica, médico do trabalho, não médicos, esse caso recente daquela falsa biomédica se aventurando nessa área. Isso é um problema realmente muito sério. Como que a pessoa tem alguma referência, que nem Dr. Regis, gente, sou suspeito para falar, ele é uma pessoa da minha... Bom, avaliem se eu confio nele ou não. Ele é o cirurgião da minha ex-esposa, mas na época era esposa, e mesmo assim continua sendo eternamente importante para mim. Cirurgião da minha ex-esposa e cirurgião da minha mãe. Tá aqui, um homem, confio pouco nele, né? Mas quem não tem amigos assim como eu tenho, como faz para encontrar um profissional? Essa pergunta é muito importante, Luiz. Talvez a pergunta mais importante dessa noite. Quando a pessoa deseja fazer uma cirurgia plástica, ela tem que procurar se informar se o cirurgião plástico que ela está procurando pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Basta entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e procurar pelo nome dele na área específica. Dentro da sociedade nós temos 3 tipos de cirurgiões plásticos. O aspirante, que é o residente, é o cirurgião plástico em formação. Depois que ele presta a prova do título e é aprovado, é uma prova muito difícil, muito complexa, ele passa a ser um membro efetivo. E depois, se ele sonhar, ele pode passar a pertencer a uma elite dentro da cirurgia plástica, que é o membro titular da sociedade. Então, basta procurar no site se seu médico pertence à nossa sociedade. Ela regulamenta, normatiza todas as nossas atividades. Isso é um primeiro passo e talvez um passo muito importante. Para quem ainda não fez, eu tenho muitas perguntas de pessoas que fizeram e eu já vou chegar lá. Mas para quem ainda não fez,
não fez a cirurgia plástica, está com alguma dúvida. Qual é o primeiro passo? Liga no consultório, marca uma consulta, segundo passo, terceiro passo, como que funciona? Como é o passo a passo da cirurgia plástica? O primeiro passo, eu acho que é esse que a gente colocou anteriormente, de pesquisar se o cirurgião plástico que ela está se interessando pertence, é realmente um cirurgião plástico. Depois ela agenda uma consulta, passa em consulta, tira todas as suas dúvidas, ela vai ser examinada, o cirurgião vai propor um tratamento para ela vai tirar suas dúvidas em relação ao tratamento proposto, e assim por diante. Vai fazer os exames pré-operatórios, tudo direitinho. Então, peraí. Então, o senhor propõe um procedimento cirúrgico adequado a ela. Nesse momento, tem aqueles médicos que propõem o milagre da ressurreição, da eterna juventude da pessoa, e tem aquele médico mais pé no chão, que tem a responsabilidade de dizer exatamente o que ela precisa. Tem ou não tem? Fala a verdade. Eu acredito que deve ter esses médicos que vendem um sonho, né? Mas não faz parte do grupo que a gente convive, da maneira que a gente está habituado a trabalhar. Legal, então o Dr. Regis, eu tenho plena confiança. Quando eu trago ele aqui no programa, sei que ele vai te dizer exatamente aquilo que você precisa. Muitas vezes, a menina, o rapaz, ele sonha com coisas que não vão resolver o problema, podem até trazer mais problemas. A cirurgia estética não é assim, ir para o céu, né? Então eu confio plenamente, acho bacana que o senhor tenha essa responsabilidade. Não, e muitas vezes o que a gente faz durante uma consulta é simplesmente, Luiz, contraindicar qualquer procedimento. Então a pessoa vem interessada numa cirurgia plástica, buscando uma cirurgia plástica, e eu falo para ela, olha, você pagou a minha consulta, graças a Deus você veio parar aqui, porque para ouvir simplesmente uma coisa, você não precisa fazer essa cirurgia não está indicada em você. Você fala mesmo? Falo mesmo. Quer dizer, deixa-se de ganhar o honorário referente àquela cirurgia, mas você sai com a consciência tranquila de ter beneficiado aquele paciente que veio te procurar. Agora, se precisa, você vai falar também. Normalmente, os pacientes que procuram realmente têm um problema e que a cirurgia plástica consegue dar uma resposta adequada para ele. Aí é muito bacana. Eu vou avançar um pouco aqui, eu vou fazer uma pergunta para o Dr. Regis em relação à prótese mamária, né? Eu sei que muitas meninas têm a dúvida de encontrar qual é a prótese mamária mais adequada para o seu corpo, para a condição que você se encontra. Como é que faz isso? Como que a menina, como é que funciona? A escolha do implante mamário ideal não é tão simples, ela depende de vários fatores, do desejo da paciente, da quantidade de tecido mamário que ela já apresenta, né? Das possibilidades concretas do que pode ser feito, e das condições de pele, da idade. Não é fácil a escolha do implante ideal. É uma conversa, muito papo, muita prova de volumes mamários, muita discussão, imagens, e ainda assim, às vezes a escolha não sai aquilo que a gente imaginava. A gente ainda tem um outro recurso no intraoperatório, de usar provadores esterilizados e descartáveis que auxiliam a gente, durante a cirurgia, na escolha do melhor implante. Ah, durante a cirurgia, então, é colocado essa... Como chama? São os sizers, são os provadores, né? Provadores. Eles têm um custo, né? Claro. Não é tão simples assim a utilização deles, porque eles são descartáveis, eles não têm o preço do implante definitivo, mas eles têm um custo, e você, se tem alguma dúvida ou se ainda não foi definido o volume, no intraoperatório a gente tem essa última chance de lançar a mão desses sizers e terminar de tirar as dúvidas. O problema é que a paciente está anestesiada, né? E aí ela não consegue participar dessa decisão final. Aí fica com base no que você já conheceu ela, naquilo que você já sabe que ela precisa, e a sua experiência também, né? Exatamente, a experiência do cirurgião, tudo que a paciente demonstrou ao longo das consultas que ela quer, né? Ótimo. Eu vou avançar aqui. Eu viro e mexo, olho no celular aqui, gente, porque não bombou. Hoje bombou. O Dr. Regis que está aqui presente bombou. Todo mundo mandou pergunta e eu quero conseguir trazer a pergunta de todo mundo. Quero focar. Aliás, eu quero mandar um abraço para o Robertinho. Robertinho, que eu sei que a gente chama de Robertinho, né, Dr. Roberto, que é anestesista. Queria que o senhor falasse um pouco sobre anestesia, porque antigamente
era muito perigoso essa coisa da anestesia, de tomar anestesia, não voltar mais. Essa é uma dúvida que todo mundo tem. O que você tem a dizer sobre isso? Realmente o medo da anestesia é muito comum, muito frequente, é talvez uma das principais perguntas na consulta médica que a gente tem. A anestesia, hoje em dia, ela é muito segura. As drogas evoluíram, os equipamentos evoluíram, e a gente tem uma segurança muito grande durante a cirurgia, porque realmente aquelas complicações de não voltar mais, de parada cardíaca, parada respiratória, existem, sempre vão existir. Mas nas mãos de uma boa equipe, de um anestesista experiente, de um bom hospital, as chances são 1 para 100 mil. É muito, muito, muito raro qualquer tipo de complicação anestésica. Como que você forma a sua equipe? Quem é a sua equipe? Ela é fixa? Como é que é? A gente, ao longo dos anos, vai constituindo uma equipe que você cria confiança, intimidade e vai se mantendo. Eventualmente, alguém da equipe pode não poder participar. Mas uma equipe de cirurgia plástica completa, ela consta de 2 cirurgiões plásticos, um anestesiologista e uma instrumentadora. Sim. Qual a melhor época do ano para se fazer uma cirurgia? Luiz, sempre se disse que a melhor época do ano é durante o inverno. As mulheres têm uma preferência pelo inverno. Tem mesmo? Mas isso, hoje em dia, não é uma verdade. Qualquer época do ano, a cirurgia pode ser realizada com tranquilidade. A única vantagem do inverno nessa história é que, no inverno, o uso das malhas compressivas, que vai auxiliar no pós-operatório, não vai deixar a paciente com tanto calor, tão desconfortável. Então, é uma questão de conforto. E, normalmente, as pacientes operam e desejam estar prontas para o verão. Mas a gente tem cada vez mais operado em todos os meses do ano. Esse fim de ano está uma loucura. Então, esse conceito antigo de operar só no inverno, dar preferência para o inverno, tem diminuído. Entendi. Voltando agora para o universo, caminhando agora para o universo masculino, né? Quais são as cirurgias que os homens têm mais realizado? Realmente, a procura de cirurgias plásticas por homens tem aumentado muito nos últimos anos. Aquele preconceito, vergonha de fazer cirurgia plástica tem diminuído lentamente. Hoje, aproximadamente 15% dos nossos pacientes são do sexo masculino. 15%? 15%. Antigamente era 1%, 2%, 5% no máximo. Essa barreira tem sido vencida lentamente. Cirurgias que eles mais procuram: ginecomastia, que é quando o homem tem tecido mamário a mais do que o normal, né? Todo homem tem mama, mas nesses homens existe uma hipertrofia da mama em vários graus. Ele procura a gente para tratar esse problema. Lipoaspiração, né? Como nas mulheres, alguma área de gordura localizada, e eles procuram para fazer lipoaspiração. Essas são as cirurgias mais procuradas, mas também tem rinoplastia, que é a cirurgia plástica do nariz, entre outras. E essas cirurgias dos olhos, de tirar a gordurinha aqui, qual é o nome dela? Essa cirurgia é a blefaroplastia. Blefaroplastia? Você está interessado nessa cirurgia? Blefaroplastia, pessoal. Eu, às vezes me olho no espelho e vejo essas gordurinhas que eu tenho aqui. Eu tenho salvação, Regis? Como é que é? Tá vendo? Ó, essas coisas aqui, ó. Olha, você é muito jovem, você é muito vaidoso, eu acho que ainda é muito cedo para uma cirurgia de pálpebra. Eu percebo que você se incomoda com uma bolsinha de gordura lateral. Existe um procedimento muito simples, muito tranquilo de se fazer, sem usar cortes externos. A gente pode, no seu caso, por exemplo, que é um caso muito específico, fazer uma blefaroplastia transconjuntival, por dentro dos olhos, por dentro das pálpebras, sem trazer cicatriz externa. Apesar que a cicatriz não é um grande problema quando tem que ser usada a incisão externa. E se tiver alguma flacidez de pele, usar o laser para melhorar o tônus da pele na parte externa. Gente. Mas pode esperar. Gente, você vai entrar na mão de qualquer cirurgião? Eu não. O doutor vai enfiar uma agulha aqui e vai fazer... Eu não. Tem que confiar, tem que saber com quem a gente está lidando. Bom, pessoal, eu quero fazer uma pausa rapidinha aqui, fazer um pit stop. Nós vamos fazer o nosso xixi, tomar a nossa água e deixar nosso abraço aqui para a doutora Adriana Bramante, excelente advogada, que junto conosco faz o nosso programa Direito.com, o melhor programa para você. A gente já volta.
Tenho 22 anos e sou mãe de 4 filhos. E perdi mais 2. O primeiro eu tive com 13 anos. Foi muito difícil. Quer dizer, ainda é muito difícil criar tanto filho. Eu nem sei se a minha vida podia ter sido diferente. Nem deu tempo de saber. Se cuide. Filho não é brincadeira. Política Nacional de Planejamento Familiar. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador. Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? E por que ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na deles. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. É isso aí, gente. Estamos de volta no ar, ao vivo, com você, Dr. Regis Milani, falando sobre cirurgia plástica, esclarecendo tudo que a gente quer saber. Eu estou cumprindo a minha promessa. Estou falando muito pouco das minhas dúvidas, trazendo mais as dúvidas que vocês mandaram para nós no Facebook e agora estão mandando ao vivo aqui para a gente. Dr. Regis Milani, muita gente se preocupa com a cicatriz. Como é que é? Porque tem o implante mamário, né, colocado. Como é que me fala sobre cicatrização. Luiz, primeiro falar que muita gente, antes de se preocupar com cicatriz, acredita que cirurgia plástica não deixa cicatriz. Esse é o primeiro equívoco. Toda cirurgia traz cicatriz. A diferença é que nós, cirurgiões plásticos, procuramos camuflar essa cicatriz. Essa é uma das diferenças. Então, a gente procura colocar a cicatriz numa prega, atrás da orelha, no sulcozinho da pálpebra. A gente sempre procura uma região de camuflagem da cicatriz. Uma outra diferença são as características técnicas que o cirurgião plástico tem e que promove uma cicatriz geralmente de melhor qualidade do que as outras cirurgias em geral. Hoje em dia também existem várias tecnologias, vários recursos que auxiliam a paciente a ter uma cicatriz melhor. Então, a gente tem fios de sutura mais modernos, a gente tem colas de pele, como um super bonder de pele, que auxiliam, placas de silicone, cremes, drogas que a gente pode usar que auxiliam ainda mais a se ter um bom resultado estético, para a cicatriz ficar com a melhor qualidade possível. Mas ainda assim, algumas pessoas, por uma característica genética, apesar de todos esses esforços, podem apresentar cicatrizes patológicas, cicatrizes fora do normal, cicatrizes com problema. Quais sejam cicatriz queloidiana ou queloide e a cicatriz hipertrófica. São casos de exceção, mas que o cirurgião plástico deve ser consultado, deve ser questionado, para você saber se você vai ter esse tipo de problema e se tiver, como vai ser tratado. Sim. A Ivone, ela mandou para mim a mensagem. Fiz uma abdominoplastia há uma semana atrás. Seria legal se o doutor comentasse a respeito do pós-operatório. Fala do pós-operatório da abdominoplastia. Até porque varia também, sim, né? Não é assim. Bom, em relação à abdominoplastia especificamente, é uma das cirurgias plásticas, estéticas, que o pós-operatório é mais chatinho, Ivone. Então, você deve estar passando por uma semana terrível, eu sei,
mas faz parte, isso vai passar. Então, na questão da abdominoplastia, Luiz, os 10, 15 primeiros dias a paciente tem que andar encurvada, como se fosse uma vovozinha corcunda. Isso é obrigatório para não pôr força na linha de sutura, né? Existe um risco naquela linha de sutura, e essa é uma das orientações básicas. É uma das coisas mais chatas desse pós-operatório específico que a Ivone está perguntando. Além disso, o uso da cinta elástica, a realização de drenagens linfáticas durante 5 a 6 semanas no mínimo, né? Os cuidados com as incisões, com os cortes, com as feridas operatórias. Lembrando que essa cinta não pode ser muito apertada, Ivone, senão você acaba comprometendo a circulação da sua pele abdominal. Enfim, é um pós-operatório chatinho, mas que acaba melhorando e ficando tranquilo, pode ficar sossegado. E sobrevive, viu, gente? Sobrevive. Minha mãe agora também está no pós-operatório de mamoplastia. Como é que chama a cirurgia da minha mãe? Sua mãe fez uma mamoplastia redutora. Mamoplastia redutora. Eu posso falar aqui da minha mãe, ela não vai me processar, eu também... É o Dr. Regis que fez a cirurgia da minha mãe. E ela está indo muito bem, tá se recuperando legal. Teve algumas complicações. Pode falar? Não, né? Não, a sua mãe teve uma evolução muito boa. A gente normalmente tem algumas intercorrências no pós-operatório. A mãe não teve nenhuma complicação. Eventualmente uma intercorrência de um pontinho, não só dela, mas de qualquer outra paciente abrir aqui ou ali. Isso faz parte, não deve apavorar as pacientes. É muito comum. Isso costuma melhorar com 10 a 15 dias. Então, assim, outras intercorrências também costumam acontecer, que é diferente, Luiz, de complicação, né? Quando a gente fala de complicação, a gente está falando de necrose de pele, de infecção, de embolia pulmonar, de hematomas, que também existem, mas são muito mais raras. Já as intercorrências, um pontinho que inflamou, um pontinho que abriu, isso não deve apavorar nenhuma paciente, nenhuma candidata à cirurgia plástica. Elas devem ter a consciência tranquila de que isso é uma coisa que acontece, faz parte, é esperado, são muitos pontos. Cirurgia plástica, a gente, quando o anestesista pergunta se a cirurgia já está acabando, a gente fala, não, a gente já está na pele, a gente nunca saiu da pele. Às vezes são 2, 3 mil pontos que a gente faz numa única cirurgia. 3 mil pontos? E um ou outro ponto ser eliminado, inflamar ou mesmo abrir, isso faz parte e acaba se resolvendo sozinho ou com algum recursozinho que a gente tem, e é normal. Boa pergunta. Legal, tenho mais uma pergunta aqui, que da Heloísa, que ela comenta, né, que ela fez, colocou prótese mamária, e aí ficou aquela dúvida se depois de 10 anos tem que refazer. Aí disseram para ela também, disseram para outras colegas da gente, amigas nossas, que depende da maneira que você usa o sutiã, se você não usa, pesa mais. Como é que é essa história? Tem que refazer, não tem? Como é que é? Olha, excelente pergunta. Os internautas estão com perguntas excelentes, grandes oportunidades de esclarecer as pessoas. As pacientes chegam no consultório e perguntam se o implante que eu vou usar é definitivo, né? Existem alguns cirurgiões, algumas pessoas que propagam esse conceito de que o implante é definitivo. Na vida não existe nada definitivo, nem mesmo a vida é definitiva. Os implantes, normalmente não são eles que dão problema. As pessoas que foram submetidas à prótese mamária, ao longo dos anos, vão desenvolvendo uma cápsula ao redor do implante. Uma cápsula de tecido conjuntivo, que faz parte e ela vai sendo depositada lentamente ao redor desse implante. O objetivo do organismo, quando ele produz essa cápsula, Luiz, é simplesmente isolar aquele corpo estranho que foi colocado dentro dele. Isso não é uma rejeição, isso é um fenômeno normal. Bom, se é um fenômeno normal, se a pessoa tem, todas vão formar essa cápsula, então qual é o problema? O problema é que ao longo dos anos, essa cápsula de tecido conjuntivo ela tem o poder de contrair, de enrijecer, de endurecer. E é esse fenômeno, chamado contratura capsular, que é lento e graduativo, que faz com que as pacientes tenham a necessidade de trocar um implante. Na maior parte das vezes o implante está novinho, do jeito que foi colocado há 10, 15, 20 anos atrás. Só que aquela cápsula, para sair, você tem que tirar ela e o implante junto. Daí a necessidade de troca. Existem algumas coisas que a paciente pode fazer para tentar prolongar esse período de formação e de enrijecimento dessa cápsula. Então a gente orienta algumas massagens, né?
o sutiã, o tipo de sutiã, eu acredito que não vai interferir. Talvez um sutiã muito apertado, que mobilize muito a mama para o meio, possa atrapalhar. Ah, pode atrapalhar. Às vezes ela acha que vai segurar e pode atrapalhar. Não é nem questão de segurar, elas procuram medializar as mamas muito intensamente, algumas pacientes, né? E acabam levando a contador capsular para o meio, né? Mas o sutiã não é o principal vilão, não. É o próprio organismo mesmo que vai formando essa cápsula, inevitavelmente. Algumas pessoas com mais rapidez, outras com menos. Tá. Eu quero fazer uma pergunta agora. Um amigo nosso mandou, e quando é amigo. Tem que ter aquela coisa, não é um amigo que falou, mas é a nossa dúvida. Também tem essa dúvida, mas é um amigo nosso realmente que falou. Da lipoaspiração. O rapaz, ele gosta muito de ter atividade física, praticar esporte. Ele ouviu falar que a lipoaspiração retira a pele, machuca, depois cola de novo. Isso pode interferir na atividade física, nos esportes dele. Não tem nada a ver, ele vai ficar mais fraco, esse tecido da barriga vai ficar menos resistente? Como é que é? Vamos desmistificar isso daí. Não, o pós-operatório de lipoaspiração é uma pergunta muito interessante. Eu acho que ele não está sabendo colocar muito bem os medos dele, mas na realidade é um pós-operatório onde a pessoa fica anemiada, fica extremamente enfraquecida, então nos primeiros 15, 20 dias ela vai estar fraca por conta da anemia, não é recomendado a prática. Anemia mesmo? Anemia. Junto com a gordura sai bastante sangue, né? Então a pessoa fica anemiada. Nesse período não vai ser recomendado ela fazer nenhuma prática esportiva, né? Mas depois que ela melhora da anemia, ela já pode retornar às atividades. Não é feito nenhuma interferência na parte muscular, que é o que mais está relacionado com a atividade física. É óbvio, esse período de recuperação que ela ficou sem praticar o esporte, só vai ter uma perda da massa muscular, né? 10, 7 dias de não atividade, você já tem uma perda. Ele vai ter uma perda de massa muscular, mas dá para retomar normalmente. Em relação à pele estar descolada ou não, outro desconforto é que ele vai ter que usar aquela cinta para a pele realmente refixar nos tecidos subjacentes, né? E praticar esporte com aquela cinta é um pouco desconfortável. Mas o principal é que a paciente ou o paciente que fez uma lipoescultura ou uma lipoaspiração, ele tem uma destruição muito grande dos vasos linfáticos que estão embaixo da pele, que fazem a drenagem do inchaço do nosso corpo, de uma maneira natural. Esses vasos vão se refazendo ao longo dos meses e dos anos, mas no começo existe uma labilidade do sistema linfático. A pessoa incha, Luiz, e desincha com muito mais facilidade do que as outras. Então, realmente, nos primeiros meses pós-lipoaspiração, a pessoa vai para o calor, vai para uma praia, sol, mesmo calor em casa, ou pratica uma atividade esportiva intensa, ela vai inchar muito mais do que o normal, mas também a drenagem linfática e o tempo desincha. Ela incha e desincha com muita facilidade. Eu lembro até que alguns anos atrás o Romário, jogador de futebol, Romário, o Peixe, não, Peixe somos nós, né? Ele que chama a gente de Peixe, né? O Romário fez lipoaspiração, tudo, até para isso auxiliar ele na perda de peso, ele na cabeça dele. Não, isso foi o Ronaldo. Ronaldo não, antes do Ronaldo de ter feito, né? Tava com aquela barriguinha sexy dele. Lá atrás o Romário também tinha feito. Agora vamos desmistificar. Perde peso fazer esse tipo de intervenção cirúrgica? Olha, a lipoaspiração ela não é indicada para perda ponderal. A lipoaspiração ela é indicada para gorduras localizadas, para lipodistrofias, para esculpir o corpo, aparar arestas. Se você pegar aí o máximo de um volume de lipoaspiração que se pode fazer e pesar aquilo, ela vai perder aí por volta de 3 a 4 quilos, no máximo. Não é em peso que a gente avalia o resultado de uma lipoaspiração. A gente avalia na perda de medidas, na melhora do contorno. Se ela se concentrar no peso, com certeza ela não vai se tornar satisfeita. Mas se ela se concentrar em medidas, na questão estética, no contorno, é uma cirurgia que dá um resultado muito bacana. Legal. Os homens também têm colocado silicone, né? Rapaz, eu acho isso meio estranho. O pessoal coloca silicone na perna, silicone no peitoral, silicone no glúteo. Você tem visto esse tipo de intervenção cirúrgica? Dá certo? Como é que é? Sim, a colocação de qualquer implante dentro do organismo tem que se pensar bem se vale a pena, né? Colocar implante no sexo masculino na região peitoral existe, cada vez tem aumentado mais a procura. Os homens procuram implantes de peitoral para tentar
evitar o exercício intenso que é necessário para se ter uma hipertrofia dessa região. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de cirurgia, não acredito nesse tipo de cirurgia do implante peitoral. Acho que uma malhação feita com uma boa orientação, uma orientação nutricional, garante esse resultado com muito mais naturalidade, sem a necessidade de um implante no homem. Você está praticando esporte, não estava não? Eu lembro que o Dr. Regis, a gente já conhece ele há algum tempo, ele começou na malhação. Ó, ele poderia, né, tem uns recursos, ele começou na malhação, deu uma secada boa, é ou não é? Não, a atividade física ela é muito importante para todo mundo e, no meu caso, Luiz, ajudou bastante na resistência durante o intraoperatório, né? Ah, é? A gente consegue hoje fazer 2, 3 cirurgias num dia, e mesmo durante a cirurgia a gente consegue ter uma resistência muito maior, porque uma lipoaspiração, por exemplo, além do esforço mental, é uma cirurgia muito exaustiva do ponto de vista físico também. Então a gente tem que se manter em forma também pela questão profissional, fora a saúde, a estética e tudo mais. Quantas horas demora uma cirurgia? Varia, óbvio que varia. Mas, em média, a gente consegue estabelecer uma prótese mamária? Prótese mamária é uma cirurgia que eu costumo falar para os pacientes que ela é muito interessante, não só para paciente, porque melhora a autoestima, o contorno, a possibilidade de uso de roupas que ela sempre sonhou, mas também para o cirurgião plástico é uma cirurgia tecnicamente muito tranquila. O pós-operatório é muito tranquila e ela também é muito rápida, uma cirurgia de 1h30, 1 hora. Ah, 1h30, 1 hora, que legal, então... Mas as outras cirurgias, como por exemplo a abdominoplastia da Ivone ou as lipoaspirações, giram em torno de 3h30 a 5 horas. Quais tipos de exame o doutor deve pedir para o paciente, para ele ter total confiança de que ele vai fazer uma cirurgia e vai dar tudo certo? Outra pergunta muito importante. O preparo pré-operatório ele é essencial para o sucesso de uma cirurgia plástica e de qualquer outra cirurgia. Então, os exames, Luiz, vão depender da faixa etária e se a paciente tem ou não alguma doença associada. Os exames pré-operatórios de uma paciente rígida, jovem, são mais simples, são mais fáceis. Uma paciente com alguma comorbidade ou de uma idade mais avançada vão ser necessários exames mais sofisticados, como Holter, ecocardiograma. O que é o Holter? É um exame onde você faz um eletrocardiograma durante 24 horas, para ver se ela não tem nenhuma arritmia. Às vezes um teste ergométrico, um teste de esforço, e aí por diante, né? Vai depender da faixa etária e das comorbidades que esse paciente apresenta. Mas é muito importante um preparo pré-operatório muito bem feito para que se evite se surpreender com qualquer tipo de complicação no intra ou no pós-operatório. A pergunta que um amigo nosso mandou para a gente também, aliás, uma amiga, que eu vou até ler. Os maus resultados e as insatisfações em cirurgias plásticas ocorrem por quais motivos? É uma pergunta muito complexa, mas eu vou ter um prazer muito grande em responder. Quem que está perguntando? É a Ivone, é outra Ivone, né? A Ivone de Santo André. Só vou falar isso. Ivone, os maus resultados estão associados a uma série de fatores, né? Começa com a escolha errada do cirurgião plástico. Também com a construção de um sonho ou de um desejo que não é viável se oferecer com os recursos que a cirurgia plástica tem a oferecer, né? Então, assim, a pessoa cria uma expectativa, ela idealiza um resultado que não é viável. Então, aquele resultado que ela imaginou nunca vai ser real. Então, isso já é o primeiro passo para uma insatisfação. Então, quando você escolhe um cirurgião plástico, você tem uma boa relação com o seu cirurgião plástico, um cirurgião plástico realmente diferenciado, ele vai saber perceber que a sua expectativa, a expectativa de determinada pessoa está equivocada, não é real, vai saber colocar isso para a paciente, não deixar ela construir uma expectativa ainda mais elevada. Esse é o primeiro aspecto. O hospital onde essa equipe desse profissional opera, hospitais de baixo nível, com altos índices de contaminação, com baixa segurança, normalmente são esses hospitais baratos, né? É outro fator que pode trazer complicações, né? Se o cirurgião plástico opera com uma equipe completa, ou se ele opera sozinho, às vezes uma equipe completa traz vantagens, você tem um outro cirurgião plástico para discutir no intraoperatório, para te iluminar, para te orientar, para trocar ideias, ajuda bastante no resultado, né? E vários outros fatores que
a gente pode ir citando aí ao longo da entrevista. Legal. Bom, nós vamos já caminhando para o final da entrevista. Vamos fazer mais uma última pausinha. Agora, fazer um xixi rapidinho e a gente já volta para finalizar a entrevista de hoje. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Eu fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando e eu tive que ir pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Eu sou apenas um ator. E só estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pode contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. Se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. A dengue mata, e se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa, e se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. É isso aí, gente. Quero aqui registrar recorde de audiência hoje aqui para nós. Muito obrigado a todos que estão participando. Dizer que o pessoal está dizendo aqui, Dr. Regis, a entrevista está muito esclarecedora. Muito obrigado pela sua presença. Nós também agradecemos aqui. Doutor, vamos falar rapidinho dessa questão que tá na mídia hoje, que é dessa moça aí, essa Andressa Urach, que fez não sei o que ela fez, a hidrogel e deu errado, é isso? Esse caso que está na mídia atualmente é um grande exemplo das complicações que uma cirurgia plástica mal conduzida podem trazer. Mal conduzida. Você pode afirmar que foi mal conduzida? A história do uso de injeção de substâncias halógenas dentro do corpo humano não é de agora. Substâncias halógenas, para o pessoal traduzindo... A gente tem substâncias autógenas que são geradas do nosso próprio organismo. Então, a própria gordura poderia ter sido usada, né? A gente faz na lipoescultura, tira gordura da própria pessoa de um lugar, trabalha essa gordura, enxerta essa mesma gordura dela, autógena, em outro lugar. As substâncias heterólogas, como o silicone, né? Esse hidrogel que está muito em voga na atualidade, e muitas outras substâncias que surgiram ao longo dos anos, é o que está causando esse problema. E no caso dela, essa complicação, parece que gerou até problema respiratório, ela ficou internada. A injeção dessas substâncias não é nova, né? Então, o que muda é o produto. Então, vira e mexe, entra em moda. Então, já teve o silicone espanhol na forma líquida, já teve o silicone industrial, sempre tem o silicone industrial usado pelos travestis e por outras pessoas. Já teve a bioplastia, que é o metilmetacrilato. Essas substâncias vão mudando. E por que elas vão mudando? Porque elas fracassam, né, no objetivo delas. Elas trazem complicações e acabam queimando o filme, e aí o mercado vem com uma nova substância, uma nova promessa. Não, mas desculpa, como assim mercado? Como assim não deu certo? Eu acho que o profissional ele tem que ter responsabilidade naquilo que ele faz. Como que a pessoa indica uma coisa sem essa segurança? Até onde vai o sonho dessas meninas, desse pessoal da televisão, do corpo perfeito? Não é só o pessoal da televisão.
Os profissionais acabam acreditando, eles acreditam nessas substâncias, e algumas são realmente positivas, em pequenas quantidades. Eu dou preferência para o ácido hialurônico quando eu quero fazer algum tipo de preenchimento com material heterólogo, né? É uma substância como se fosse um gel que o organismo também produz e que ele vai sendo degradado lentamente ao longo do tempo. Essas substâncias que são definitivas, elas trazem a ilusão da vantagem financeira, da pessoa não estar sempre tendo que recolocar, né? Mas o organismo passa a formar aquela cápsula que eu citei na prótese do implante mamário. Essa cápsula envolve de uma maneira irregular essas substâncias, e ao longo dos anos essa cápsula pode infectar, ou mesmo o conteúdo que foi injetado em grandes quantidades, por não ter uma circulação onde leva sangue, leva defesa, anticorpo e tal, esse conteúdo também pode ser um meio de cultura para a infecção. Fora isso, essa substância pode cair na corrente sanguínea e causar, você estava perguntando, as embolias, né, que é gravíssimo. Gravíssimo. Acontece a embolia mesmo. é muito grave, mas não é menos grave o que está acontecendo com a Andressa, por exemplo, que é a necrose, a infecção dos tecidos. Esse é um problema comum, muito constante. O que muda é a substância que está sendo usada em dado momento. E as pessoas sempre acabam caindo nessa ilusão de resolver um problema estético através da facilidade da injeção ambulatorial dessas substâncias que vão sendo lançadas no mercado. Tá. Uma outra dúvida que chegou para nós é a respeito da prótese. Deixa eu até... É importante a pessoa entender por que a prótese de silicone não tem esse risco, né? Porque ela, em volta do silicone, que é na forma gel, um silicone esterilizado, feito para uso humano, existe uma cápsula sólida que impede que o silicone de dentro entre em contato com o organismo. É completamente diferente. E aquela prótese que enche com ar? Não, a prótese normalmente não enche com ar, ela é preenchida com solução salina. A prótese que foi muito usada nos Estados Unidos, mas a nossa prótese, preenchida com silicone na forma gel, ela traz muitas vantagens. Ah, é? Eles usavam a prótese preenchida com solução salina, o soro fisiológico, e morriam de vontade de usar a prótese preenchida com silicone gel. Só que o FDA lá, o órgão que regula deles, não permitia. Eles tinham uma moratória contra o silicone gel. E atualmente eles já liberaram, foi um equívoco deles, eles já estão usando as próteses preenchidas. Não, mas eu vi um que o médico depois ele injeta oxigênio, assopra lá dentro. O seio da mulher incha. Ele aumenta e diminui o volume que eu conheço com solução fisiológica. Né? Ah, com solução fisiológica. Aí ele tem a possibilidade, alguns implantes, a possibilidade de variar o volume de acordo com o gosto e com a necessidade da paciente. Tá. Agora chegou a minha vez aqui de colocar uma ideia que eu tenho a respeito das intervenções cirúrgicas estéticas. Eu vejo muitas meninas que fazem essa intervenção, procuram a sua correção, vão até o médico, fazem um investimento alto e depois voltam pior do que eram antes. Eu defendo que o médico ele tem que intervir, mas a pessoa também tem que se transformar. Acho que o médico não vai transformar a pessoa, o médico vai auxiliar nesse processo de transformação. A gente fala muito da dieta, fala muito do exercício e da correção proveniente da intervenção do cirurgião. O que o senhor tem para dizer em relação a isso, Dr. Regis? Eu concordo plenamente com você. A pessoa que tem algum problema psicológico, como a dismorfofobia ou outros transtornos psicológicos, nunca vai ficar satisfeita com nenhum tipo de cirurgia plástica, por mais que ela tenha êxito. Então, ela tem que procurar entender, buscar perceber se a insatisfação dela com o corpo é real, é concreta, ou se é um problema psicológico. E o cirurgião plástico também tem que estar com os olhos bem abertos, tem que saber perceber e detectar esse tipo de paciente, porque realmente, se esse paciente acaba escapando, a paciente vai ser insatisfeita numa cirurgia, vai fazer outra e outra e outra e nunca vai estar satisfeita. Porque, na verdade, o problema dela não é anatômico, é da alma ou é da psicologia. É psicológico. Bom, gente, nós estamos aqui já caminhando para o final do nosso programa. Hoje bombou. Eu falo assim mesmo, bombou. Todo mundo sabe que bombou significa uma grande audiência, presença ilustre aqui do Dr. Regis Milani. Doutor, olha só, o Gilvando Cruz de Brasília, eu vou ler aqui. Parabéns, Watanabe, obrigado. Excelente quadro e tema. Dr. Regis Milani, super afinado e sua segurança nas respostas o engrandece como profissional e pessoa humana.
Eu que sou bunda de índio, com relação à cirurgia estética, estou me amarrando. Bunda de índio, lá ele costuma dizer, eu estou por fora, eu não sei nada. Então tá aí o Gilvando Cruz. Gilvando, obrigado pela sua participação. Legal, né? Obrigado, Gilvando. Fico muito contente que você gostou. Bacana. E é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui já caminhando para o final do nosso programa. Quero agradecer demais a doutora Adriana Bramante, o seu escritório, que presta excelentes serviços em direito previdenciário. Agradecer a UpTV, essa maravilhosa equipe que a gente auxilia a gente nos nossos programas, que está crescendo. Agradecer a você, telenauta, você do Facebook que me acompanha, os amigos, os familiares, todos nós. Quero também deixar um beijão aqui aos pais do Dr. Regis, que eu conheço, Robertinho também, o irmão, Dr. Roberto, excelente profissional, e todos que acompanham a gente. Dr. Regis, que agora é pai, né? Isso aí, agora eu sou um jovem pai, meu nenê tem 15 dias. A Isabela, e a Isabela, como é que tá? Tá tudo ótimo. Legal, bacana. É isso aí, pessoal. Então a gente agradece mais uma vez a sua audiência. Continue com a gente lá no Facebook. Todo mundo me conhece. Luiz Henrique Watanabe, lá no Facebook. Agora, Dr. Regis, nós queremos saber como a gente faz para te achar. E agora? Bom, se sobraram algumas dúvidas, quem quiser entrar em contato, pode me procurar através da internet ou do Facebook, Dr. Regis Milani, ou drregismilani.com. E a gente terá o maior prazer em esclarecer as dúvidas. A gente fica à sua disposição. Legal. Por favor, repete seu telefone algumas vezes para a gente entrar em contato. Telefone fixo lá do... O telefone fixo do consultório é 4235-3182. 4235-3182. É isso aí, gente. Queremos aqui, mais uma vez, agradecer a sua audiência. Obrigado. Estamos juntos e cada vez mais fortes. Um grande beijo a todos. E não se esqueça, no fim, tudo dá certo. Se não deu, é porque ainda não chegou o fim. É isso aí, gente. Um grande beijo. Valeu.